boa tarde. A equipe econômica anunciou nesta terça-feira o aumento do déficit na meta fiscal. A revisão da meta ainda deve ser aprovada pelo Congresso. O governo decidiu revisar as metas fiscais de 2017 e 2018, aumentando a previsão de déficit para 159 bilhões de reais. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, comentou hoje o assunto. Eu participei desse debate e disse que entre a ampliação da meta fiscal, que não é algo desejado pelo mundo político, não é, digo e reafirmo que não é desejado pelo mundo político, mas é a realidade brasileira. Entre a ampliação da meta fiscal e criação de novos impostos, eu fico, lamentavelmente, tenho que ficar com uma das duas alternativas, eu ficarei com a ampliação da meta fiscal, que é menos danosa para a sociedade brasileira, é menos danosa para o bolso do contribuinte do que aumento de carga tributária de pessoa física ou de criação de CPMF ou de ampliação de 11 para 14 na contribuição do salário de vocês, de sair de 26 para 34 na questão do limite do imposto de renda na pessoa física. Então, isso eu disse com todas as letras na reunião de quinta-feira que não concordava com essa posição. E que, se fosse encaminhado ao Congresso, obviamente que nós temos que receber as matérias que são encaminhadas. Agora, a aprovação dessa matéria teria muita dificuldade se fosse aumento de carga tributária, principalmente de pessoa física. Eu gostaria que não tivesse nenhuma das duas, mas se é inevitável para se pagar as contas, de pagar os servidores, de pagar os aposentados, de que o Brasil continue funcionando, se essa é a única alternativa, nós vamos para a meta fiscal e aí vai se fazer um amplo debate nessa casa para que a gente consiga aprovar ainda no prazo adequado para que ela aconteça. O comandante da Aeronáutica fez um balanço do Programa Espacial Brasileiro aos senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia nesta manhã. Planejamento ruim e inconstância de recursos foram os principais problemas das ações brasileiras na exploração do espaço, disse o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Citou como exemplo a exclusão do Brasil do consórcio de países que trabalham na Estação Espacial Internacional. Nós fomos excluídos por não ter honrado os contratos que nós tínhamos que ter feito e ter apresentado produtos que seriam incorporados na estação espacial. O senhor sabe informar se houve alguma investigação a respeito pelo Tribunal de Contas da União ou algum órgão de controle? Eu desconheço, eu nunca ouvi falar que tenha havido isso. Podemos dizer que é um desperdício de mais de R$1 bilhão. O país também teve de cancelar o acordo com a Ucrânia para a criação de um centro de lançamento em Alcântara, no Maranhão. A Ucrânia foi contrato, foi acordo que ele não foi bem elaborado. Que é aquela história, perdemos 250 milhões, menos mal para não perdermos 1 bilhão. Esse contrato foi feito pela Aeronáutica com a Ucrânia? Não, foi feito pelo governo brasileiro. Mas por que instituição? A AEB. Pela? AEB na época. Foi feito com a Agência Espacial Brasileira ou com a Ucrânia? Com a Ucrânia. Um projeto bem sucedido trazido à comissão pelo comandante da Aeronáutica foi o lançamento do satélite geoestacionário brasileiro. Ele tem 22% de capacidade para a internet X, de uso militar, e 78% para a internet KA, de banda larga, para uso civil. Mas a banda larga, que poderia levar a internet para áreas isoladas do Brasil, vai ainda levar 1 ano para funcionar, porque as estações em terra ainda não foram construídas. O satélite, ele tem uma vida útil de 15 anos e só no próximo ano vai começar a oferecer as condições de banda larga. Já se perde 1 ano, com certeza, de vida útil do satélite. Com certeza. Quando me passam informação dessa natureza, com outras tantas do Brasil, de recursos que foram aplicados e não teve nenhum retorno útil para a aplicação desses recursos, é uma coisa que, na minha opinião, merece uma investigação profunda para se chegar aos responsáveis. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o nome de Rodrigo Rodrigues de Aguiar para diretor da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A indicação agora vai ser votada em plenário.
Rodrigo Rodrigues de Aguiar é funcionário de carreira da Agência Nacional de Saúde desde 2007. Atualmente, é diretor adjunto de fiscalização. Responsável pelo acompanhamento dos trabalhos dos planos de saúde, a ANS aplicou só no ano passado mais de R$1 bilhão em multas. 15% foram efetivamente recolhidos para os cofres da agência. As punições aplicadas foram tema de interesse durante a sabatina. As multas aplicadas aos planos de saúde e o resultado da aplicação desse recurso que vai para o Caixa Único, não sei se da agência ou do orçamento. De fato, esse valor ele é destinado inicialmente ao Tesouro Nacional, que somente após repassa esses valores à ANS. A ANS não vem tendo problemas com o orçamento nos últimos anos, justamente porque tem conseguido arrecadar valores superiores ao seu orçamento inicial, né, aos seus custos. Esses valores eles são aplicados em todas as atividades da ANS, inclusive na atividade fiscalizatória, que visa conceder maior informação ao beneficiário para que ele possa melhor ser atendido pelos seus planos, melhor contratar produtos. A senadora Marta Suplicy, presidente da comissão, também fez perguntas de internautas que se utilizaram do portal E-Cidadania. Já a senadora Lides da Mata quis saber sobre os chamados planos de saúde popular. O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para estudar e propor a criação, a regulamentação e a oferta de planos de saúde populares, que teriam cobertura reduzida em relação aos produtos existentes no mercado hoje. Como o senhor vê essa proposta? Concorda com o argumento de que tais planos serviriam para desafogar o SUS? Este grupo de trabalho teve uma fase muito importante, muito interessante de participação da sociedade. Foram 3 dias de debates amplos e aprofundados sobre a matéria. A partir desta reunião, está sendo elaborado um relatório a ser apresentado em breve à sociedade das conclusões da ANS sobre esta proposta de planos acessíveis. A audiência para debater o ICMS do querosene de aviação e permissão para o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. Assuntos que repercutiram em outras comissões do Senado nesta quarta-feira. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, senadores aprovaram um projeto que autoriza o plantio de cana-de-açúcar em áreas da Amazônia Legal, o que no momento é proibido. A permissão valeria para áreas alteradas e para aquelas dos biomas Cerrado e Campos Gerais. A matéria ainda será examinada por mais 2 comissões. Se nós produzimos o milho na Amazônia para produzir o etanol, por que não a cana-de-açúcar? Aí vai ser uma opção do empresário, do empreendedor, de produzir ou através da cana-de-açúcar ou através do milho. O bloqueio, senadora Fátima, não é ambiental, porque não tem lógica a questão ambiental, porque você está usando essas áreas para outras culturas. É econômico. Por quê? Porque a cana-de-açúcar da nossa região, senador Halpe, ela tem um teor de sacarose mais elevada do que a cana-de-açúcar plantada lá em São Paulo, lá no sul. E a produtividade por hectare é maior do que a deles. Então, os produtores lá de cana e de etanol no sul bloqueiam a expansão da cultura para a Amazônia por uma questão de concorrência. E na Comissão de Infraestrutura foi aprovado o pedido para a realização de audiência pública para debater as alíquotas do ICMS, que é cobrado na venda do querosene de aviação. O plano de trabalho da CPI do BNDES deve ser votado hoje às 2 da tarde. Os detalhes com a repórter da Agência Senado, Soraya Mendanha. Os trabalhos da comissão serão divididos em 3 fases. A primeira, que começa na próxima segunda, dia 21, vai ser destinada à realização de audiências públicas com especialistas. Na segunda fase, serão realizadas as oitivas, que é quando são ouvidos os convidados sugeridos pelos membros da comissão. E na terceira e última fase, vem a elaboração e a votação do relatório. O senador Roberto Rocha disse que a programação foi elaborada depois de reuniões com técnicos de diversos órgãos e consultores do Senado. O relator propôs que a CPI investigue somente os fatos que fizerem parte de requerimentos aprovados pela comissão e destacou a importância dos parlamentares trabalharem com zelo na investigação.
queremos deixar consignado desde já e sempre a nossa posição em relação à importância do BNDES para o país. Uma instituição composta de pessoas da melhor qualidade e que a gente precisa separar o papel dela no nosso país, como também das empresas. As empresas, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Se eventualmente nós detectarmos o desvio de conduta de alguma pessoa física, a gente não pode necessariamente punir a empresa. A representação brasileira no Parlasul faz reunião nesta quarta-feira às 2h30 da tarde. Os parlamentares deverão votar o protocolo de adesão da Bolívia ao bloco. Atualmente, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai fazem parte do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. A Venezuela foi suspensa no ano passado por não cumprir acordos estabelecidos pelo bloco. O protocolo para incluir a Bolívia foi firmado em 2015, durante reunião de cúpula realizada em Brasília. A entrada da Bolívia no Mercosul só está dependendo do Brasil. Os outros sócios fundadores, Argentina, Paraguai e Uruguai, já aprovaram o pedido. Depois de analisado na representação brasileira no Parlasul, o acordo terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. A Bolívia é o nosso principal fornecedor de gás natural. O Brasil, do que exporta para a Bolívia, mais do que 90% são bens industriais. Então é um mercado importante. A Bolívia é um mercado importante para o Brasil, assim como o Brasil é um mercado importante para a Bolívia. A história do Mercosul em 25 anos é de que todos os países saíram ganhando. Houve mais prosperidade, melhor ambiente de negócios e crescimento econômico. Com a entrada do novo sócio, o Mercosul deverá se tornar um bloco com 300 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de quase 14 milhões de quilômetros quadrados e com um produto interno bruto calculado em 3,5 trilhões de dólares. A maior fronteira seca entre países do Mercosul, né, os países que fazem divisa com o Brasil, é a da Bolívia, né? E por isso a importância para o Brasil de que essa integração seja feita. São milhares de bolivianos, eu tenho acompanhado isso na cidade de São Paulo, né? E essa integração no Mercosul vai fazer com que esses bolivianos que estão em São Paulo em condições irregulares estejam em condição regular a partir da entrada, né, da adesão da Bolívia no Mercosul. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na nossa página na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima.